Bom dia, meus irmãos. Um domingo frio, chuvoso, bom para ficar em casa, descansando, mas é bom para vir para a igreja, que aqui a gente também vai descansar. E a gente vai ver que hoje o estudo é realmente um descanso e uma esperança que Deus prometeu e deixou registrado por meio da sua palavra. Quem não pôde participar, vir da aula na semana passada, é de extrema importância que ouça o que está gravado lá no YouTube, porque a aula da semana passada ela é incompleta se a gente assistir só ela, mas ela é a estrutura para a gente estudar a aula de hoje. Então, a aula de hoje, sem a base e a estrutura da aula passada, ela também se torna incompleta. Por isso que as duas a gente chamou de parte 1 e parte 2, porque Gênesis, assim como a gente viu na aula passada, é a base e a estrutura de Apocalipse. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis explicam os 2 últimos capítulos de Apocalipse. E a gente vai ver isso na aula de hoje. Sabe aquela frase quando falam assim, a vida é uma só, eu tenho que aproveitar ela da melhor maneira possível. É uma só, é tudo ou nada. Provavelmente a gente já escutou isso. Ou provavelmente a gente já até falou isso. Eu, antes de converter, falava isso muito. Mas será que realmente é assim? A vida é uma só, a gente tem que aproveitar aqui e o agora? Para algumas coisas sim, para outras coisas não. A gente tem que aproveitar a nossa vida aqui, porque a nossa vida aqui nessa terra é uma só. Então a gente tem que buscar fazer tudo para o nosso Deus e bem nesta vida aqui. Mas a nossa vida não se limita aqui. Aqui é uma janela muito curta do que está por vir prometido. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Então vamos começar dando alguns aspectos de Apocalipse. Apocalipse ele tem um propósito, esse livro. Vamos abrir lá no primeiro capítulo de Apocalipse. Semana passada a gente teve na liturgia, a gente leu o capítulo 21. Nessa aula a gente leu o capítulo 22, que são os 2 capítulos que a gente vai explorar mais, tá? Abre lá capítulo 21, capítulo número 1 de Apocalipse, a gente vai dar uma folheada nele rapidamente. Qual é o propósito de Apocalipse? É exatamente isso que está escrito aqui, ó. Estimular a fidelidade a Cristo em meio a sofrimento pela palavra, pela afirmação de Deus e mostrando que Deus ele governa a história e que nessa história ela tem um desfecho. E o desfecho é glorioso e a gente vai receber a bênção de Cristo. Então, basicamente, o livro de Apocalipse ele nos serve para nos mostrar uma história. E nessa história vai haver sofrimento, mas nessa história a gente tem certeza de que a gente vai ver a glória e vai viver em glória com Cristo. Porque é Cristo que conduz a essa história. Esse é o propósito do livro de Apocalipse. Se a gente pegar algumas palavras-chave ali, a gente vai ver que sofrimento é exatamente o que está logo nas primeiras partes do livro de Apocalipse. Traz a respeito sobre perseguição, a carta às 7 igrejas mostram igrejas com problemas diferentes, características diferentes, cristãos que estavam sendo perseguidos. Mas uma outra palavra é que Deus governa e que Deus levará a uma gloriosa consumação de julgamento e bênção em Cristo. Ou seja, consumação é o fim de todas as coisas e o início de uma nova era. E tudo isso está em Cristo Jesus. Esse é o propósito do livro. A respeito de autoria, antes de eu passar o slide, vamos lá. Capítulo 1, verso de número 4. O que está escrito aí? Alguém lê para mim, por favor.
mas tá bom. João escreve a quem? A 7 igrejas. E aí ele faz aquela saudação que a gente já conhece, né? Graça e paz, aí deseja saúde. Isso a gente já estudou nos outros livros, né? E ele fala que ele se comunica, ele fala da parte de quem? De 7. Ele fala para 7 igrejas, da parte de quem? O que isso quer dizer? João escreve a carta para quantas igrejas? Se a gente passar as páginas aí, são quantas? 7. São quantos espíritos que falam, que revelam para João? 7. O que quer dizer esse número 7? O número 7 aí tem algumas características, algumas conotações na Bíblia. E 2 delas a gente pode se aplicar nesse texto. Um é a respeito de perfeição, o número 7 é um número perfeito. A gente vê quando Deus criou lá no início de Gênesis, Deus fez as coisas em 7 dias, certo? Isso quer mostrar que Deus fez tudo perfeito. O 7 é um símbolo de perfeição. Deus poderia ter usado o 8, o 9, o 10, enfim. Mas o 7 tem esse símbolo. Mas além desse símbolo de perfeição, tem um sentido de completude, de totalidade. Aqui, quando João escreve as 7 igrejas, elas não se restringem a essas igrejas que a gente está vendo aqui. Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Esmirna, Éfeso, Laodiceia. Não são somente essas igrejas. Essas igrejas, elas são um símbolo, uma amostra do que é a igreja, a noiva de Cristo. Tanto que essas igrejas, elas possuem problemas e características diferentes para representar toda a noiva de Cristo. Então, esse sentido de 7, ele tem esses 2. Tanto de perfeição quanto de completude. Quando a gente fala a respeito de 7 espíritos, isso é um simbolismo que é a totalidade, a completude do Espírito de Deus. Ele fala através para João e João revela essa palavra escrita para nós. Agora vamos voltar um pouco. Olha o que está escrito aí lá nos primeiros capítulos, de 1 ao verso 3. A revelação é de Jesus Cristo e ele deu para mostrar aos seus servos o quê? Coisas que devem acontecer em breve. E ele envia essas coisas e revela essas coisas por intermédio de seu anjo, e esse anjo ele notifica João. Sabe quando o oficial de justiça vai na sua casa? Eu espero que nunca tenha ido, mas você já deve ter visto, né? Um oficial de justiça vai na sua casa, ele te entrega um papel, você assina, você está notificado que você recebeu aquele papel, aquele documento. Aqui o anjo, ele é como se fosse um oficial de Deus. Não João, não o anjo que revela isso a João, mas ele notifica que João recebeu aquilo. É como se fosse uma carta selada. Bom, então daí a gente pode depreender que quem é o autor do livro. O autor do livro é o João. Vamos lá no capítulo 9, no verso número 9. Está escrito assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Essa ilha é como se fosse uma ilha isolada na região, e as autoridades romanas utilizavam essas ilhas para enviar prisioneiros para lá, e lá eles ficavam presos sozinhos, porque eles não conseguiam sair de lá. Eles não tinham barco, eles não tinham nada, eles simplesmente colocavam a pessoa e eles ficavam lá. E João revela para nós de onde ele escreveu e por que ele se encontrava nessa ilha. Olha o que está escrito na parte B aí. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então a gente consegue depreender desse texto que João foi perseguido, João foi levado para essa ilha, e nessa ilha ele recebeu a revelação do que está escrito aqui em Apocalipse. Qual que é o tipo de escrita desse livro de Apocalipse? Lembra que a gente falou na aula passada, Apocalipse é único, é único, só tem Apocalipse. Então, o tipo de Apocalipse, a gente pode citar algumas características. Primeiro, que ele é em forma de carta. Se a gente olhar para Apocalipse, ele tem saudação, ele tem destinatário, ele tem a parte final, que ele tem uma despedida, e tem até uma característica que a gente leu agora na nossa liturgia, que é uma carta que João proíbe
ele alerta de qualquer pessoa a não acrescentar nada sobre essa carta, sobre a possibilidade de julgamento divino. Então, João escreve uma carta. Mas essa carta, ela tem características apocalípticas. O que é apocalípticas? Coisas reveladoras do futuro. Existem outros livros, assim como Ezequiel, Daniel e Zacarias, eles fazem essas revelações. Existem alguns trechos que a gente pode colocar em Isaías que também poderia ser caracterizado assim. Mas o livro de Ezequiel, Daniel e Zacarias são mais característicos dessa linguagem apocalíptica. Coisas que vão surgir no futuro, ao fim dos tempos. E Apocalipse trata basicamente disso. Então, ele é um livro que é chamado de pictórico. O que é pictórico? Pictórico é quando você quer contar uma história para alguém, e aí, para que essa pessoa consiga imaginar aquela realidade, você faz uma pintura, ou você faz um desenho para essa pessoa. Sabe quando a gente compra um livro, esse livro não tem nenhuma gravura? A imaginação fica toda a cargo do leitor, certo? Mas se esse livro tem alguns desenhos, que o autor faz uma parceria com uma pessoa que ilustra, aquilo dá uma outra característica para o livro. Você passa a imaginar com base naquelas figuras que estão ali. E Apocalipse é exatamente assim. João revela a palavra de Deus a nós por meio de símbolos e de figuras para que a gente consiga imaginar e vislumbrar parte daquilo que está para acontecer. Todo mundo entendeu? Todo mundo junto aí? Então vamos lá. Ele não é um livro enigmático. Se a gente pegar Apocalipse, um texto conhecido, 144 mil. Esse 144 mil hoje em dia já caiu por terra, mas teve grande parte na história da igreja, principalmente na igreja primitiva, que eles defendiam que era 144 mil, aqueles que seriam salvos. Hoje a gente já sabe claramente que isso é um símbolo. Então, Apocalipse é um livro que ele não deve ser interpretado como se fosse uma simbologia literal de todas as coisas. Porque existem partes simbólicas, como a gente acabou de ver, 7 espíritos, 7 igrejas, e existem partes que a gente pode deduzir como literais, que a gente vai ver mais para frente. Então é um livro que a gente tem que ter cuidado na sua interpretação, e assim como a gente disse na aula passada, a gente não pode ler Apocalipse só com o Apocalipse. A gente tem que pegar Apocalipse e pegar a palavra de Deus e interpretar o Apocalipse com base naquilo que Deus já revelou antes do último livro. A gente não lê um último box de um livro, de uma trilogia, só por ele. A gente precisa de uma base, de uma estrutura, que esse desfecho final, ele saiu, ele veio, ele se desenvolveu daquilo que Deus já nos revelou. Todo mundo junto aí, né? Então vamos passar um esboço do livro, só para a gente ter uma pincelada do que tem no livro de Apocalipse. Do capítulo 1 até o capítulo 3, João ele faz a sua saudação, como a gente já leu. João dedica essa carta a 7 igrejas, como a gente já explicou. João tem uma visão de Jesus glorificado. Aqui João já dá um preâmbulo do que vai ser no final. E logo depois ele já começa a escrever a essas igrejas. Essa é a primeira parte. Exortação às 7 igrejas. A gente pode pegar, por exemplo, a igreja de Esmirna e tirar características dela e pegar entendimento e conhecimento dela e trazer para a nossa igreja aqui hoje? Ou ela se aplicava só a essa igreja de Esmirna? O que os irmãos acham? O que aconteceu na igreja, por exemplo, de Pérgamo, os problemas aí só existiam lá? Na igreja de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia? Não. Isso são ensinamentos que aconteceram na época, que nós cremos que são literais, mas que eles se aplicam à igreja de Cristo, para a exortação, para o crescimento da igreja de Cristo. A segunda parte de Apocalipse são 7 ciclos de julgamento. Abram no capítulo 4. Do capítulo 4 até o capítulo 22, são ciclos. E como são ciclos, ele inicia e ele volta para o mesmo local. Só que eles são ciclos progressivos.
Eles vão aumentando, 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 mas eles sempre voltam para o mesmo ponto. Por isso que se a gente ler do capítulo 4 ao capítulo 22, se você conseguir ler numa sentada ou em poucos dias, você vai ver que você vai ler coisas repetidas, ou seja, no mesmo aspecto, só que de uma ótica diferente. Então, eu coloquei ali só para a gente conseguir entender quais são os paralelos que são feitos. No capítulo 12, João fala a respeito do povo de Deus. No capítulo 21, João retoma a respeito do povo de Deus. Ele fala a respeito do dragão no capítulo 12 e no capítulo 20 ele repete. A besta e o falso profeta são falados no capítulo 13 e repetidos no capítulo 19. A noiva, que é a igreja, é falada no 14, ela é repetida em 19. E a Babilônia é falado sobre o crescimento da Babilônia no 17, no início dele, e no final do 17 e início do 18 é falado sobre a destruição da Babilônia. Ou seja, João traça em Apocalipse ciclos da história que a gente falou lá no propósito, a história da criação de Deus e de tudo aquilo que envolve o inimigo, o povo de Deus, a noiva de Deus e o Cordeiro de Deus que veio resgatar a sua noiva. Esse é o resumo, o básico, a pincelada do capítulo 4 até o capítulo 22. Agora, dentro dessa parte, a gente precisa estudar com pormenores. E isso é impossível fazer num estudo panorâmico. São aspectos muito simbólicos que eles precisam ser estudados e interpretados à luz daquilo que Deus já nos revelou. Então, principalmente, essa parte do 4 ao 22, ela tem que ser estudada principalmente com Ezequiel, com Zacarias, com Daniel e com parte de Isaías. Esses livros, eles são base, são chave, e Gênesis, claro que não se exclui, são chaves para que a gente consiga explicar com mais clareza aquilo que está nesse miolo de 4 a 22 de Apocalipse. Alguma pergunta daí? Dúvida? Nada? Então vamos lá. Primeira parte, saudação, exortação às 7 igrejas. Segunda parte, os ciclos do fim de todos os tempos. O que está para acontecer, quais são os símbolos envolvidos nele. E qual que é a última parte? Do 21 do capítulo 1. Veja que tem uma parte aí que ela se sobrepõe, né? Porque a segunda parte termina no 22:5. E a terceira parte ela começa no 21:1. Ela se sobrepõe propositalmente. É assim mesmo. Vamos lá na parte final agora. Capítulo 21 de Apocalipse. Qual que é o título que está aí na nossa Bíblia? O novo céu e a nova terra. Então é exatamente esse que nós vamos falar hoje. E é por isso que a gente teve aquela aula na semana passada. Hoje nós vamos falar tudo aquilo que Deus promete, aquele sofrimento que acontece no início de Apocalipse, a vitória do Cordeiro que acontece no miolo de Apocalipse e a guerra que acontece nesse meio, o desfecho final está aqui, no Apocalipse 21 e 22. E Apocalipse 21 e 22 são os 2 últimos capítulos da Bíblia, que corroboram exatamente com os 3 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis de 1 a 3. Esses 5 capítulos, que são como se fossem as 2 capas do livro, o início e o fim. É isso que nós vamos estudar hoje, nessa segunda parte. O paraíso restaurado. Lembra que semana passada a gente falou que a gente vai para o céu? A gente vai para o céu? A gente vai para o céu, certo? Mas tem uma condição, né? Se Jesus não tiver voltado antes. Ok? O céu não é o lugar da nossa moradia permanente. O céu é um lugar de uma moradia transitória. E hoje a gente vai ver, provar e testificar. A gente vai provar mesmo que Deus deixou registrado isso para nós e que isso não parte de uma teologia rasa. Deus deixou claro para nós que a nossa moradia é a terra, não é o céu. A gente estudou o início de Gênesis porque a gente não pode... a história da Bíblia ela tem uma continuidade. Deus não faz as coisas simplesmente sem razão.
Pelo menos não do seu jeito natural. Existe uma certa ordem para que isso aconteça. Então, Deus criou o homem e colocou aonde? Na terra, certo? Deus criou o homem com um corpo, certo? Certo. E Deus se fez forma de homem? Sim. Deus se fez forma de homem, certo? Jesus assumiu forma de homem, certo? E Jesus morreu, não morreu? Mas Jesus ressuscitou, certo? E Jesus, quando ressuscitou, ele assumiu forma de quê? De homem. Então a gente pode deduzir que na nova terra, Jesus não vai ter forma de homem? Se Jesus voltou a essa terra, ele estava com seu corpo glorificado aqui nessa terra. Inclusive, Jesus comeu aqui nessa terra, não comeu? O que Jesus comeu nessa terra quando ele voltou? Ele comeu o quê? Ele comeu peixe nessa terra, certo? A gente pode deduzir que a gente vai viver em espírito voando por aí? A Bíblia não dá sentido nenhum para isso, nenhum. Então vamos começar a ver o paraíso restaurado, a parte 2. Alguém lê o versículo 1 do capítulo 21, por favor. Olha só. João, qual que é o sentido que o João utiliza aí? O sentido físico, o do 5. Ele usa o que aí? Ele tem uma visão. Se João tem uma visão, e de alguma forma, ele é transportado para esse novo céu e essa nova terra. Provavelmente a gente chama dessa visão, ele é transportado em espírito. Assim como outros casos particulares que já aconteceram na Bíblia. Assim como aconteceu com Paulo, por exemplo. Parece que João, eu vou parafrasear num português bem claro, assim, bem simples, né, que até prejudica um pouco, mas é só para a gente entender, tá? É como se João ele tivesse sentado na cadeira na ilha de Patmos, mas o seu espírito fosse elevado ao céu e à terra, num lugar físico que existe, e ele tem essa visão literal e clara daquilo que está acontecendo. Repare que João não tem um sonho como Daniel teve. João não tem uma revelação futura, apocalíptica, como Isaías às vezes teve, certo? João tem uma visão. Por isso que o Apocalipse é único. Certo. Vi novo céu e a nova terra. E Adriele já leu aí no primeiro. Tem uma coisa, um aspecto que já não vai ter nesse novo céu e nova terra. É o quê? O mar. Mas como que não vai ter mar? Mais de 90% do oxigênio do mundo vem das algas marinhas. Como que não vai ter mar? Meu irmão, a gente tem que ter na cabeça que vai ser tudo transformado. Tudo novo e tudo melhor. Veja, algumas coisas elas vão ser diferentes. Mas não vai ter mar? Muitos creem que realmente não vai ter mar. Outros creem que isso aqui é uma ilustração. Porque o mar, no aspecto bíblico, é um lugar de abismo, de profundidade, de escuridão. Às vezes tem um aspecto, às vezes, de ira de Deus. Mas a maioria crê que realmente não vai ter mar. E tem outras coisas que não vão ter nesse novo céu e nova terra, porque os primeiros já passaram. Eles passaram, mas eles são a base para a gente entender o que eles são agora. Algumas coisas que não vão ter. Morte, luto, pranto e dor. Está no versículo de número 4. Vou falar rapidamente que a gente vai só citar, tá? No versículo de número 21, o templo. No versículo de número 22, o versículo 23, não vai ter sol e não vai ter lua. Guarda isso aí. No versículo número 3, não vai ter maldição. Isso já é mais fácil da gente aceitar, né? No versículo de número 4, não vai ter noite. Bom, beleza. Vamos seguir para a gente tentar explorar isso um pouco mais.
verso 2 e verso 3. Alguém lê para mim. Perfeito. O João, então, ele vê uma cidade santa, que é a Nova Jerusalém. E essa Nova Jerusalém, ela tá se movimentando. E como que ela está se movimentando? O que está escrito aí na palavra de Deus? Ela tá descendo do céu. E ela desce do céu da parte de Deus. Uma explicação para isso, que alguns dão, e depois eu vou citar até alguns autores que defendem isso, é a seguinte explicação. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, lembra que foram colocados querubins e uma estada refugia e guardava o jardim do Éden? E era como se Adão e Eva estivessem fora do jardim, estivessem só no Éden, mas não no jardim. E eles olhavam para o jardim, eles não poderiam entrar dentro daquele jardim mais. Primeiro, para lembrar que eles foram expulsos por causa da desobediência, e segundo, para eles não comerem da árvore do fruto da vida. A árvore da vida era alimento para eles, e eles não poderiam comer daquela árvore mais. Mas se eles foram colocados guardas ali nessa porta, o que aconteceu com o jardim? A gente pode deduzir que o jardim ele continuou existindo, certo? Pelo menos durante um tempo. Porque se Deus colocou guardas ali na porta, o jardim existia. Mas até quando que esse jardim existiu? O que alguns teólogos defendem é que esse jardim, no dilúvio, vamos lembrar que o dilúvio ele destruiu toda a terra. E muitos defendem que toda essa água que aconteceu do dilúvio, ela veio por debaixo até das placas. Era tanta água, tanta água, tanta água, e vale lembrar que em Gênesis havia só uma neblina, vocês lembram? Uma neblina que parava sobre as águas, e aquela neblina era suficiente para umidificar as plantas, os frutos e tudo. Mas não tinha chuva como a gente tem agora, essa quantidade de água. Mas no dilúvio, alguns defendem que destruiu a terra inteira. E foi nesse momento, no dilúvio, que o jardineiro, Deus perfeito, pegou o seu jardim e retirou dali fisicamente e colocou esse jardim no céu. É difícil imaginar isso, né? Veja, é uma explicação, tá, meus irmãos? Eu não estou dizendo que isso é exatamente bíblico o que está escrito aqui na Bíblia. Nós lemos na Bíblia que a cidade santa, a Nova Jerusalém, ela descia do céu. E a Nova Jerusalém, ela é o jardim de Deus, só que refeito. E esse é o paralelo. E a explicação de alguns é que no dilúvio, na destruição da terra, Deus tira o seu jardim, sobe os seus querubins, a sua espada, e ele retira o seu jardim dali, destrói essa terra, e esse jardim já não existe mais. Você pode ir em qualquer lugar do mundo, você não vai achar o jardim do Éden mais. E esse jardim ele foi retirado de lá por um propósito, porque ele está sendo agora modificado, e é difícil falar até melhorado, mas vamos dizer assim, expandido. E a gente vai ver. Alguém tem alguma pergunta tá aí? Alguma dúvida? Dificuldade a gente vai ter, tá? É normal. Então, a Nova Jerusalém, ela é uma capital. Porque vamos pensar. Pode falar, André. Uma outra vertente assim mais forte é que o jardim de Deus ele simplesmente foi destruído e quando Adão e Eva saíram do jardim colocaram querubins e a espada refulgente ali durante um tempo e depois Deus se retirou dali e ele simplesmente se perdeu. Eu pessoalmente não creio nessa hipótese por conta da relação do jardim de Deus com a Nova Jerusalém, que são duas cidades, dois aspectos que Deus cria e prepara para colocar os homens. Então, a gente vai ver que assim, a Jerusalém ela é capital.
Assim como o jardim de Deus era a capital. Lembra que o Éden era a porção toda seca, certo? O jardim é aquilo que ficava no meio do Éden. O jardim e o homem, Adão e Eva, estavam ali. Mas existiam outras áreas. E ali havia a presença de Deus e Adão era um governante ali, certo? É o Adão que deu um nome para todas as criaturas, de cabeça, todas. Adão foi nomeando cada um, segundo a sua espécie, segundo o seu tipo. Então, esse aspecto de capital, que é o que a gente vai falar agora, ela vem de Deus. Deus cria um polo, uma capital lá no início da criação, e Deus coloca Jerusalém como uma capital de um determinado local, aqui também em Apocalipse. Mas se tem capital, imagina, se tem Brasília, tem o interior, certo? Tem população ao redor daquilo. Mas existe uma capital por um propósito. Se a gente voltar a ler do versículo 2, 3 e 4, a gente vai ver que nessa capital ela está o trono de Deus. E a gente vai ver a respeito disso. Então, essa ideia de capital, ela vem de Deus, que é o criador de tudo. O Éden tinha uma capital, que era o jardim, porque era jardim do Éden, certo? E essa nova terra que Deus nos promete, ela também vai ter uma capital, que é Jerusalém. E ela será o centro religioso dessa nova terra. No versículo 22, 3, na parte B, capítulo 22, verso 3, na parte B, está escrito assim: nela, na Jerusalém, estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E a palavra aqui do grego servirão, ela significa culto. Não é servirão de serviço prático em si, mas tem a ver com o cultuar a Deus. Então, parece que Apocalipse nos mostra que vai haver Jerusalém, Jerusalém vai ser uma capital, e nessa capital vai ser o trono de Deus, do Cordeiro de Deus, que é Jesus, e nela nós vamos cultuar a Jesus Cristo. Mas aí você pode deduzir, mas a gente não vai cultuar Jesus se eu morar fora da capital, ou se eu morar um pouco distante, ou se eu estiver, por exemplo, trabalhando, cultivando, fazendo outras coisas fora do trono de Deus? Não, não é isso. Apocalipse nos dá indícios que nós teremos um local físico e preparado e separado para cultuar a Jesus Cristo, assim como a gente faz aqui. Um lugar especial para isso. Mas em todos os aspectos da nossa vida, assim como é hoje, a gente deve cultuar a Deus. No nosso trabalho, na nossa faculdade, com as nossas famílias. Só que hoje a gente faz isso manchado pelo pecado, porque nós estamos caídos. Alguma pergunta daí? Vai ficar mais difícil, viu? Nenhuma ainda? Então vamos lá. Esse é o sentido da palavra de servo, que a gente vai servir aqui em Apocalipse. Então o escrito do João ele dá um entendimento disso. Nós prestaremos culto ao Senhor na Jerusalém, que é a capital. Vamos lá. Essa cidade ela desce do céu. E aí eu já falei a respeito do dilúvio, que provavelmente o jardim de Deus foi retirado da terra durante a destruição, durante o dilúvio. E esse jardim agora está sendo transformado numa linda cidade. Imagina, Deus cria Adão e cria Eva. De Adão e Eva vem todo o descendente até chegar a gente até hoje. Hoje a gente tem mais de 7 bilhões de habitantes. Até pouco tempo atrás, esse número era muito menor, muito menor. Onde que todo mundo vai morar? Será que todo mundo cabe realmente num jardim, como era com Adão e Eva? Não, agora a gente precisa de uma cidade, né? Agora a gente precisa de um negócio maior. E parece que Deus, no seu plano perfeito, ele está fazendo exatamente isso. Quem é... Para você construir uma casa, você precisa de alguns profissionais. Você precisa de um arquiteto, né, Thalita, para fazer o projeto. Você precisa de um pedreiro, de um mestre de obra, de um ajudante, você precisa de um engenheiro, certo? Para você construir uma casa. E quem é a pessoa que está fazendo a Nova Jerusalém? É João? É quem? É Deus. Que quem fez o jardim? E quem vai fazer a Nova Jerusalém? Deus. João capítulo 4, verso 2 a 3. Alguém lê para mim.
14, eu falei 4? 14, verso 2 a 3. E alguém abre em 2 Coríntios 12, de 2 a 4. 2 Coríntios 12, de 2 a 4. Veja, quem está, com as suas próprias palavras, nos testificando que Ele está preparando morada para nós? Jesus. 2 Coríntios 12, 2 a 4. O que tem a ver esses dois versículos? Jesus nos promete que Ele está preparando morada para nós, certo? Ele é o nosso selo, é o nosso penhor, a nossa segurança é Jesus. Ele é o nosso agente, Ele é o verbo, Ele é a palavra que a gente leu lá em Gênesis. E ali fala que alguém foi arrebatado até o terceiro céu. O que é o terceiro céu? Terceiro céu é um aspecto, é uma característica judaica de visão de 3 céus. O primeiro céu para o judeu é esse céu que a gente vê aí. A gente vê nuvens, a gente vê pássaros, a gente vê a chuva caindo. Esse é o céu visível. O segundo céu para o judeu é o céu que está acima dessas nuvens. É como se fosse hoje o nosso espaço, as estrelas, as coisas distantes e longes. E o terceiro céu para o judeu é aquele que está acima desse espaço que é muito grande, como se estivesse acima desse universo que a gente vê hoje. Mas é um local físico. Aí, quando ele é transportado, arrebatado para o terceiro céu, é um local físico. Mas aonde que está esse local físico? A gente não sabe. Mas por que a gente não sabe? Meus irmãos, nós somos isso aqui nesse universo. E essa nova Jerusalém, ela está sendo preparada nesse terceiro céu, porque a Jerusalém ela desce de Deus, da parte de Deus, e nós cremos que Jesus, como Ele testificou e falou, Ele está preparando essa nova morada para nós. Então, em algum lugar, existem pessoas que já morreram, mas estão sem o seu corpo glorificado, aguardando a volta de Jesus, contemplando a criação de Jesus Cristo, transformando um jardim numa grande cidade. Todo mundo entendeu aí a ideia? Alguém tem alguma dúvida? Questionamento? Pode questionar. Não? Todo mundo aceitou a ideia facilmente? O que é pacífico aqui? A certeza de que Jesus está preparando essa morada para nós. O terceiro céu é um local físico, mas a gente não sabe onde que é. E que muito provavelmente essa Jerusalém está sendo construída lá e vai descer da parte de Deus. Uhum. Sim. Esse aspecto nos dá a entender daquelas pessoas que já morreram e elas estão nessa casa. Hoje, se a gente morrer, a gente vai para essa casa. Só que a gente vai nessa casa sem o nosso corpo. A gente vai só em espírito, aguardando a volta de Jesus Cristo. E o aspecto de que há muitas moradas é mais um convite que Jesus Cristo faz, um chamamento que Jesus faz, daquele local que já tem, que era um jardim, e que hoje provavelmente já é uma cidade, que a gente crê que nós já estamos nos últimos dias, nós já estamos nos últimos tempos, e que essa cidade já há muito espaço e muito local. Por quê? Porque Jesus já sabe quantas pessoas vão morar nessa cidade, certo? E Jesus já sabe quantas casas ele tem que construir, certo? A gente está falando um bom português assim, de casas, locais, só para a gente entender a ideia. Porque Jesus já tem um número.
Jesus já sabe o que 144 mil significam, certo? Mas a gente não. A gente não sabe quem são os escolhidos. Por isso que a gente prega a palavra para toda criatura até os confins da terra. Para que todos aqueles que forem solo fértil, a semente plantada ali possa crescer e germinar. Entendeu? É nesse sentido. Fica complicado a gente entender que ele ainda está fazendo quando o mundo teve 7 dias. Então, por que dessa cidade ele ainda está fazendo? É complicado, assim, porque Deus poderia ter feito a terra. Alguns não creem que foram 7 dias literais, né? Outros creem que sim. Eu sou da segunda parte, eu creio que foi literal, tá? Mas é complicado porque a gente tenta colocar Deus, mas Deus pode tudo. Mas por que ele já não faz assim e a cidade está pronta? Por que a cidade não leva tempo? Por que a cidade está sendo construída? E aí eu posso até falar alguma coisa que eu não ia falar aqui, porque tem muitas viagens. Mas há alguns teólogos que defendem que aqueles que estão em espírito no novo céu estão ajudando na construção da nova cidade. Há quem defenda isso, tá? Isso está muito fora do nosso texto bíblico, é só para a gente pensar, refletir a respeito disso mesmo. Mas quando Jesus fala que ele está preparando nova morada, eu creio que é muito mais no aspecto de toda a consumação de todas as coisas, mas não só da cidade em si que ele está construindo. Porque nós cremos que Cristo rege todas as coisas. Então, a preparação da nova morada, eu creio que diz respeito a nós aqui também. Ele está preparando pessoas, estimulando pessoas aqui na igreja, e todos nós fazemos parte da nova morada. O que nós fazemos aqui reflete na nova morada no novo céu e na nova terra. Porque nós somos testemunha de Jesus Cristo aqui, entendeu? Por isso que é essa nossa relação com Gênesis, com a criação que é de redenção, ela não pode se excluir daquilo que está em Apocalipse. Porque uma coisa está totalmente ligada à outra. Deu para entender um pouco melhor? Não, fica à vontade. Eu creio que sim. Não. A palavra de Deus, o que foi muito falado, vou usar o versículo que foi muito falado na aula passada, né? Jesus, quando estava na cruz, ele falou para o ladrão o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus garante e testifica que você vai morrer e hoje mesmo você vai encontrar comigo. Então são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o julgamento não. Porque o julgamento, ele vai ser o norte, o martelo de Deus que vai bater para consumir todas as coisas. E vai ser no julgamento que nós seremos julgados, mas não para condenação, mas para a glória de Deus. E aí, com base no julgamento, nós vamos receber o nosso galardão. Nós vamos até pincelar um pouco a respeito de galardão aqui, se der tempo. E aí sim nós teremos os nossos corpos glorificados. Então, esse estado que hoje os remidos que já se foram encontram é um estado de transição. O céu é um estado de transição e eles estão sem os corpos glorificados porque é um estado de transição. Há quem fala que eles estão dormindo. Você já ouviu falar isso? As pessoas estão dormindo, né? Então o espírito... eu nem imagino o espírito dormindo, porque ele não tem olho, né? Mas eu não vejo muita explicação isso da Bíblia. Não vejo base para isso. Eu vejo que é um estado de transição, aguardando a volta de Cristo, para que Cristo possa consumir e resgatar para si todas as coisas. Aí sim, eles vão ter os corpos glorificados, e aí eles vão voltar a trabalhar, viver, cultuar, fazer todas as coisas, tudo com perfeição, que eles estarão no perfeito. Deu para... Mais alguém quer aproveitar aí? O estado de transição, ele serve para todas as pessoas. Quem não foi salvo também está no estado de transição. Mas aonde eles estão, o que eles fazem, eu prefiro não me arriscar. O que eu posso ter certeza é de que aqueles que estão mortos, mas são salvos, no julgamento divino, eles receberão o seu galardão e os seus corpos glorificados.
Aqueles que estão mortos e que não foram salvos, no julgamento divino, eles receberão a ira de Deus eternamente. O pastor quer falar? Se a gente se basear, por exemplo, na parábola que Jesus fala do Lázaro, né? Lázaro e o rico lá, os mortos que não são cristãos, não O lago de fogo diz a respeito de o inferno é um local físico, assim como o céu é um local físico. A gente tem que ter essa primícia. A gente não pode espiritualizar muitas coisas. O céu é físico, é o terceiro céu, assim como os judeus entendem. A gente não sabe onde está, a gente não sabe onde fica e a gente nunca vai chegar. Você pode mandar qualquer sonda para Marte, qualquer lugar. A gente nunca vai chegar, porque Deus quis que fosse um local separado. Assim é o inferno. Mas a ira de Deus que é manifesta, a presença de Deus manifestada no inferno é através da sua ira. O que nós temos, o que a Bíblia nos mostra é que a ira de Deus no inferno, ela vai ser potencialmente revelada ali na consumação. É um réu recebendo a sua condenação oficial na volta de Jesus Cristo. É a prisão de Satanás. E a gente tem que entender assim, todo local que se foge da presença de Deus, ou toda criatura que foge da presença de Deus, ela não está num aspecto neutro, ela está num aspecto muito negativo. Então, hoje, os remidos eles estão num aspecto negativo, eles estão fora da presença de Deus. Oi. Uhum. Mas, na verdade, a gente só vai conseguir sentir plenamente tanto as pessoas que estão no inferno quanto as que estão no céu quando tiver o corpo restaurado. Aí ela deu um exemplo, por exemplo, quando vocês comem uma comida gostosa, não é por causa do corpo que você sente necessidade dele, não é o vento batendo no seu rosto. Então, tudo isso é com o corpo. Então, as coisas melhores que vamos sentir no céu vai ser quando o corpo e o espírito estiverem juntos, e no céu e no inferno o sofrimento será mais intenso quando tiver corpo e espírito juntos. Sim. Então, o marco dessa transição vai ser mesmo quando Jesus voltar, que aí a gente vai sentir plenamente o que é estar no céu ou o que é estar no inferno, no caso daqueles que não têm o Senhor Jesus como Salvador. E de certa forma, se a gente lembrar do jardim de Deus, a árvore da vida era o que ligava as criaturas ao Criador, certo? E eles mantinham com vida. Como que vai ser no inferno? Se lá não tem árvore da vida. Porque a gente vai ter a árvore da vida que a gente vai ver agora. De alguma forma, a ira de Deus vai ligar ou liga as criaturas ao Criador. Parece que de alguma forma o corpo físico daqueles que não são remidos, eles vão sofrer eternamente, mas eles não serão consumidos. A palavra de Deus nos dá a garantia que eles vão sofrer eternamente, eles não vão desaparecer. Eles ficarão lá eternamente. É um caso que, quando eu estava até estudando na época, eu fiquei pensando, mas se o símbolo que ligava a eles, o sacramento que ligava a eles, era a árvore da vida, essa árvore da vida ela também vai ter na Nova Jerusalém, como que vai ser no inferno? De alguma forma soberana, Deus sustenta aquelas criaturas com a sua mão para que a sua ira fosse revelada ali eternamente, de alguma forma. Talvez a gente vai ter essa resposta no céu. Vamos seguir. Jesus fala a respeito da Nova Jerusalém, mas essa Nova Jerusalém ela é falada de Gênesis até Apocalipse. Por isso que quando a gente fala Jerusalém, Jerusalém descendo do céu, a noiva adornada, de Gênesis a Apocalipse, a gente tem a nova cidade, a cidade de Deus que está sendo preparada. E esses são alguns nomes, a gente não vai ler as referências, mas se os irmãos quiserem, Sião, cidade do Senhor, Jerusalém, cidade do grande rei, cidade de justiça, desposada, casa de Deus de Jacó, casa do Deus vivo, todas essas referências diz respeito a essa nova morada. Veja, Velho Testamento e Novo Testamento, tá? E como que Deus vai habitar na Nova Jerusalém?
como vai ser a habitação de Deus na nova terra. Capítulo 3, versículo 3 do capítulo 21. Então ouvi grande voz, essa voz está vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus. Qual que é a palavra que está em seguida? Com os homens. Deus habitou no paraíso. Deus andava com Adão e andava com Eva, de alguma forma. Certo? E habitava com eles ali. Deus estava entre eles, mas Deus não estava dentro de Adão e dentro de Eva. Porque hoje, nós falamos na aula passada, Deus se faz presente dentro de nós, certo? Através do Espírito Santo. Mas Adão e Eva não era assim. Eles não tinham nem necessidade disso. Eles eram criaturas perfeitas que andavam com aquele que era perfeito. Hoje, o Espírito Santo, ele é o nosso penhor, não é? É o nosso selo. É a nossa natureza pecaminosa, mas nós temos o Espírito de Deus que nos sela dentro de nós. No Novo Testamento, isso aconteceu. Mas no Velho Testamento, Deus habitava de diferentes formas. Deus habitou dentro de algumas pessoas, especialmente, assim como nós. O Espírito Santo de Deus habitou dentro de algumas pessoas, mas foram casos pontuais. Mas a presença de Deus, ela era visível aonde? Primeiro, no tabernáculo, certo? E segundo, no templo. Lembra que o povo andava em tendas, havia a nuvem que guardava sobre eles, havia o sol, e a nuvem, o sol, o aspecto da presença de Deus, ele não só guardava a respeito de temperatura, de dar conforto, ele avisava para os povos: olha, está na hora de acordar, olha, está na hora de levantar acampamento e ir trabalhar. Era Deus guiando ali o povo. E no templo era a mesma coisa. Dentro do Santo dos Santos havia uns querubins e ali havia a presença de Deus. Ali estava a arca de Deus. Certo? E no Novo Testamento agora nós temos o Santo Espírito. Mas como que vai ser na nova terra? A expressão que está aí no verso 3 é: eis, olha a voz que está no trono, o que ela está dizendo? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então, se o tabernáculo de Deus está com os homens, ele não está nos homens, certo? O Espírito Santo hoje, ele está na gente, certo? Dentro de nós. Então, na nova céu, na nova terra, a gente não vai ter isso. A gente não vai ter o Espírito Santo na nova céu, na nova terra? Dentro de nós, não. Por que não? A gente vai viver aonde? A gente vai viver nele. E isso que é o diferente do novo céu e da nova terra, que não existiu nessas três fases. No paraíso que foi criado, no Velho Testamento e no Novo Testamento. No novo céu e na nova terra vai ser diferente porque a gente vai viver nele. Tudo que a gente vai estar pisando e vivendo vai ser regido pelo Espírito de Deus. Por isso que não vai ter sombra de mácula, de pecado, de nada. Vai ser tudo perfeito. Nós seremos criaturas glorificadas, criadas através do perfeito Deus, sem mancha nenhuma, vivendo na perfeição. Porque Ele está construindo a morada que é perfeita, Ele vai estar no seu trono que é perfeito, nós estaremos sem mácula, sem nada. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Imagina hoje a gente tem o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes você já pecou essa semana? Você conseguiu contar? Quantas vezes você já pecou hoje de manhã? Que eu tenho certeza que você pecou hoje de manhã. Provavelmente você pecou hoje de manhã. Eu pequei. Eu peco o tempo inteiro. O tempo inteiro a palavra de Deus nos fala que a gente deve refrear a nossa língua, guardar a nossa boca, voltar a nossa visão para Deus. E o tempo inteiro o Espírito Santo de Deus é aquele que nos volta para Cristo Jesus. No novo céu e na nova terra a gente não vai precisar disso. A gente não vai precisar desses freios e contrapesos, porque a gente vai estar no perfeito, no aquilo que é Deus. Tudo vai ser de Deus. Alguém tem uma pergunta daí a respeito disso? Isso. Na nova terra. Pode falar céu, não tem problema. Assim, deixar claro aqui. Se vocês ouvirem um pastor, ou qualquer pregador, qualquer mensagem, falar assim: nós vamos morrer, nós vamos viver eternamente com Deus no céu. Olha, não fala, nossa, essa pessoa falou uma heresia. Não é bem assim. A gente vai para o céu, sim. Mas é uma frase que está um pouco incompleta. A gente vai para o céu, se Jesus não voltar. Mas a gente vê aqui que
Jesus está preparando uma coisa que é muito melhor do que o céu, que a gente não foi criado para o céu. Os anjos foram criados, os querubins foram criados para o céu, nós não. Então, João vê Jerusalém. Então, vamos caminhar para o fim já. O certo teólogo diz o seguinte: o termo cidade não é meramente uma figura de linguagem, é uma localização geográfica literal. Afinal de contas, onde esperaríamos que pessoas fisicamente ressuscitadas vivessem, a não ser um ambiente físico? E eu concordo com ele. Há uma outra descrição de uma construção específica na Bíblia, no Velho Testamento, com medidas, largura, altura, o tipo de que deveria utilizar, que é o quê? O tabernáculo. Deus especificou o tabernáculo para que ele fosse construído da mesma forma que a Jerusalém ela é especificada aqui em Apocalipse. Só que o tabernáculo foi construído por mãos de homens. A Nova Jerusalém ela está sendo construída pela mão de Deus. Então, assim, a gente pode depreender que Jerusalém ela é física e ela é literal. Assim como o céu também é físico e ele é literal. Alguns aspectos que tem no céu. Apocalipse 7:9, lá tem criaturas. Se tem criaturas, tem matéria. Tem algo que foi criado. Então precisa de algo físico. Apocalipse 15:8, lá tem fumaça. Apocalipse 8:6, lá tem instrumentos musicais. Apocalipse 8:7, lá tem fogo e tem sangue. E algumas características que João vê a respeito da muralha. 21, verso 12. Olha o que está escrito. Alguém lê para mim. Capítulo 21, verso 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anos. E sobre elas, nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. As cidades antigas, elas tinham, ou elas eram construídas nas altas montanhas, ou elas tinham fortificações. E essa daqui também tem. Mas ela tem 12 portas, uma grande muralha. Isso é para quê? Será que é para funcionar como se fosse o querubim e a espada para guardar, para as pessoas não voltarem? No 21, 25. Alguém lê o verso 25. Então, não é para isso. Não é para isso que as portas servem. As portas elas vão estar abertas dessa capital. E aí você vai poder entrar e sair quantas vezes você quiser. A praça da cidade, no verso 21, ela é de ouro puro. A forma dela, no verso 16. Alguém lê para mim, versículo 16. Então, ela é quadrangular, e aí depois João fala que ela também, a altura dela é igual. E o que são 12 mil estádios? Aí eu coloquei aqui só para a gente ter um vislumbre do que seria isso, tá? 12 mil estádios dá mais de 2 mil quilômetros. Então, são 2.200 quilômetros de largura, de comprimento e de altura. Então, é como se fosse um quadrado muito grande. Isso dá mais ou menos a distância de São Paulo até Aracaju, ou, até simbolicamente, dá a distância de Roma a Jerusalém. Isso é uma cidade muito grande. Lembra que a gente está falando da capital, tá? Da Jerusalém, onde haverá o trono de Deus no meio da praça. Mas e se isso não for literal? Se não for literal, não faz diferença. Se for simbólico, não faz diferença para a gente. Mas assim como o tabernáculo foi literal, assim como o jardim de Deus, todos aqueles aspectos da criação, cremos que foram literais, assim como a criação de Adão e Eva foram literais, a criação dos animais foram literais, assim como nós cremos a literalidade da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, na serpente personificada como Satanás, podemos crer também que essa grandiosidade de cidade possa ser literal. Por que não? É uma verdade absoluta? Não.
Os teólogos, muitos divergem. Mas tem um que diz o seguinte: para assimilar a enormidade da cidade, considere essa figura, ela é 40 vezes o tamanho da Inglaterra, ela é 20 vezes a Nova Zelândia inteira, ela é 10 vezes a Alemanha ou a França. E esse tamanho é só do andar térreo, porque você lembra que ela é um cubo? Se ela é um cubo, essa área dela é só do primeiro andar. Então, o andar térreo é um cubo, ele é sozinho, ele proporcionaria lugar suficiente para mais pessoas do que viveram na história desse mundo. E é isso apenas no primeiro andar. Nunca, naturalmente, houve uma cidade como essa. Um outro teólogo famoso, John MacArthur, diz o seguinte. Alguém leu o capítulo 21, verso 17 para mim, por favor. Mediu também a sua muralha em 144 côvados, medida de homem, isto é de anjo. E o que essa medida quer dizer? Se é medida de homem, isso é de anjo. Se a gente pensa, olha o que ele disse. Você percebe que uma polegada é uma polegada, seja você humano ou seja você homem? A referência é uma polegada, certo? Um pé é um pé, seja você homem ou seja anjo? Eu gostei disso. E isso foi dito para que os espiritualizantes entenderem que a medida é a mesma, para criaturas contemplarem o Criador. Em outras palavras, ele quer dizer assim, pare de espiritualizar que essa questão de medida, questão de anjo, questão de homem, isso pode ter alguma diferença. Vamos lembrar que todas as vezes que há representação de anjos, no Velho Testamento principalmente, esses anjos eles se assimilam um pouco com os homens. Vai lembrar que os anjos, inclusive, teve um que lutou com o anjo, sempre no vale, e que esse anjo feriu a articulação da perna. Então esse é um aspecto que João escreve aqui, que ele quer dizer, vocês, criaturas, estão fazendo uma medição daquele que é do Criador. E como que a gente vai cultuar em Jerusalém? Alguém tem alguma ideia? Como é que a gente vai fazer culto lá, hein? Pega o boletim aí da Bíblia. Vamos pegar o boletim de hoje, para a gente terminar. Pega o boletim aí. Culto solene. Leitura de Deuteronômio. Nós vamos fazer uma oração, vamos cantar um cântico, vamos ler a palavra de Deus de novo, nós vamos fazer uma oração de confissão, tá seguindo, certo? O que tem aí que a gente vai fazer e o que tem aí que a gente não vai fazer? Oração de confissão não vai fazer. Essa já foi na mais fácil. Eu vou pegar dessa forma para ficar mais claro, só para a gente entender. Depois a gente vai pegar só o texto bíblico para a gente confirmar aqui. O que mais que a gente vai fazer? Não, na verdade, o que a gente vai fazer, que até agora ninguém falou. Ah, pronto. Então, pronto. Então, todos esses cânticos aí a gente vai cantar, não vai? Mas a gente vai cantar com a meia boca? Não. A gente sabe quando a gente está cansado? Ou quando, às vezes, falta aquele vigor e a gente canta ali meio som, tal. No céu não vai ser assim, não. No céu a gente vai cantar com vigor, com vontade, com prazer, com alegria, rejubilando e vendo Jesus Cristo com toda a verdade. Bom aspecto. A gente vai ler a Bíblia? Então, a gente não vai ler Deuteronômio, a gente não vai ler Coríntios, porque isso era o quê? O que é a palavra de Deus? É a revelação. Para que a gente vai ler a revelação se a gente vai ver aquele que foi revelado diante de nós? A gente não vai ler a palavra de Deus, a gente não vai fazer o nosso cultinho em casa mais. A gente vai viver nele, que é Jesus Cristo. Isso é o que é o diferente. O que mais que tem aí? Tem mais alguma coisa? Tem mais um aspecto importante aí. Que é o quê? Que a gente faz durante um cântico. Será que a gente vai fazer oferta? Dízimo e oferta a gente vai fazer? Vamos pensar.
Deus criou a terra e colocou Adão e Eva como os governantes ali, certo? Adão como governante e Eva como sua auxiliar, certo? Se Adão e Eva governava aquilo foi dado para eles, foi lavrado uma escritura, foi entregue para eles. Olha, é responsabilidade sua, você guarda, tá? Certo? Mas no novo céu e na nova terra, a gente vai viver nele, certo? Então tudo vai ser dele e nele e por ele e para ele. Então a gente vai morar numa casa, essa casa não vai ser nossa, como é hoje. Hoje nós somos mordomos, certo? Nós guardamos nossos bens para Deus. Lá não. A gente não vai trazer nossos dízimos e nossas ofertas. Por quê? Primeiro que não vai precisar desse trabalho que a gente faz na igreja hoje mais. A gente não vai ter evangelização mais. A gente não vai ter trabalho social mais de pessoas passando fome na rua. Nada disso vai acontecer. Vai ser de alguma forma outros tipos de trabalho, outros tipos de exercício que cada um vai fazer, mas a gente não vai trazer parte daquilo para Deus, porque tudo vai ser de Deus. Todo mundo entendeu a ideia? Deu para entender um pouco? Então, Apocalipse 22, do 1 ao 5, diz o seguinte, essa é o que está na Bíblia, tá? Então me mostrou um rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. O trono de Deus e do Cordeiro, ele está no meio da sua praça, e da praça no centro de Jerusalém. E de uma e outra margem do rio está o quê? A árvore da vida. Essa árvore da vida ela produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Há quem acredita que essa árvore vai ser realmente um alimento literal para a gente, físico. Esse fruto aí vai ser o mesmo fruto que era no paraíso criado. Mas é muita gente, vai ter muita gente lá, vai ter fruto para todo mundo. Meu irmão, quem criou foi Deus. É tudo de Deus. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os servirão. E esse servirão é aquele que a gente falou. Os seus servos os cultuarão ali. A gente vai contemplar a face. A face de quem? Na pessoa de Jesus. E na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Há quem crê que no meio desse trono, nessa praça, onde há a árvore da vida, onde nascem os rios, onde está o trono de Deus, Jesus Cristo ali em pessoa, onde nós cultuaremos a Ele, ali não haverá noite. E numa distância maior, numas cidades mais ao redor, haverá noite. Há quem acredita disso. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala a respeito de dia e de noite, então eu não vou entrar nesse aspecto. Mas uma coisa eu posso deduzir. Com certeza, a gente não vai precisar ver Jesus Cristo com a lamparina. Com certeza, quando a gente vê Jesus nessa praça, vai ser algo muito visível, muito claro, literalmente, e muito bom. A gente não vai precisar dessa luzinha de candeia. Alguns aspectos que a gente faz aqui hoje, então, que a gente não vai fazer lá. Dízimos e ofertas, oração de confissão, leitura da palavra, nada disso vai acontecer. E a única coisa que a gente faz aqui que a gente vai fazer lá, a mais importante, é o quê? Cantar, louvar a Deus. Por quanto tempo? Sem parar. Sem parar. Eternamente. Mas isso eternamente não quer dizer que a gente vai ficar cantando eternamente, como se fosse uma marionete. Não. É que a nossa vida vai ser eternamente louvando e cantando o nosso Deus. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Eu achei que fosse chover Não, pode fazer. Aí ninguém tem obrigação de responder. Ninguém tem obrigação de saber tudo. Você vai ter decoradora? Você vai ter... Não sei.
A árvore que dará o seu fruto, há quem acredite até que essa árvore vai ser para a cura dos povos, que é o que está na Bíblia. Veja, ali no segundo estrofe, e a folha das árvores são para a cura dos povos. A gente tem que lembrar que a gente vai estar no perfeito e que a gente vai precisar do perfeito para viver em perfeição, certo? Então, não sei se não vai ter médico. Às vezes vai ter, hein? A Bíblia também fala que Deus enxugará as lágrimas dos olhos, certo? E se ele vai enxugar, é sinal que você está o quê? Chorando, certo? Aí você caiu num aspecto bom. Acho que a gente vai chorar de emoção. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Nós somos seres naturais, materiais. Eu creio que a gente vai chorar muitas vezes de emoção. Há quem crê que a gente vai sentir dor, mas não uma dor do aspecto penal, não de penalidade, mas uma dor do aspecto material e físico. Por exemplo, se eu for correndo daqui para lá e torcer um pouco a minha perna, eu vou sentir uma dor física. Assim como a dor do parto, né? Ela foi aumentada, mas ela não foi criada lá na primeira gestação, ela foi aumentada. Porque há um certo desconforto no nascimento de uma criança, no corpo da mãe, certo? Mas há quem crê que não vai ter uma dor no sentido penal. Mas a gente vai ter ali Deus com a gente o tempo inteiro, cuidando da gente o tempo inteiro. Então, são coisas para a gente pensar assim. Não vai morrer, não. Não vai morrer, não. Vocês podem ficar tranquilos. Não vai morrer, não. Aham. Eu acho que, assim, eu vou falar o que uma parte, eu não sei se é a maioria ou a minoria, não posso afirmar isso, mas uma parte dos teólogos, inclusive o Heber Campos, o John MacArthur e esses outros creem, que o nosso conhecimento, o cognitivo, vai ser algo assim extraordinário, que é algo que eles creem que no dilúvio foi muito prejudicado. Que Adão e Eva, como a Thalita e o André perguntaram, e eu falei, Adão ele nomeou criatura por criatura, segundo a sua espécie e o seu tipo. Você já imaginou isso? Adão dando nome para todas as coisas? Hoje a gente não consegue decorar nem aquele tiquinho de anfíbio que tem no nosso livro de ciência. Imagina o que Adão fez. Então, o que eles creem é que a gente vai ter uma capacidade de linguagem e de comunicação que a gente nem se resume ao bom português de hoje. Então, não sei se a gente vai ser extra poliglota da vida, mas eu sei que a comunicação, todos vão se comunicar. Acho que esse é o principal ponto. A Torre de Babel ela serviu para trazer confusão e tinha aquele propósito de Deus, mas não era assim no paraíso criado. E a gente tem que lembrar que a nossa imagem vai ser lá do paraíso criado, onde havia sinergia e comunicação entre as pessoas. Assim vai ser no novo céu e na nova terra. Se uma pessoa falar em alemão e eu entender perfeitamente, assim como foi no Pentecostes, não sei. Pode ser sim, né? Aham. Aham. A Aline falou que todos os povos e línguas vão estar louvando, né? E a gente tem que pensar que o novo céu e a nova terra é o desfecho daquilo que está sendo acontecido aqui hoje. Então, por isso que muitos acreditam que eu vou reconhecer o meu parente, eu vou reconhecer uma pessoa, eu vou falar a língua que eu já falava. Mas veja, eu não vou ficar só no meu português e no meu inglês de cursinho bem ruinzinho. Eu vou ser potencializado para aquilo. E eu vou crescer em conhecimento, porque no céu a gente vai crescer sempre mais. Mais alguém? Eu acredito que vai ter muitos professores. Olha, eu não sei, viu? Uma coisa que a gente tem que pensar, e que eu falei que eu ia falar e não falei, é a respeito do galardão. O que é o galardão? O que é o galardão?
que é o galardão? É uma recompensa, certo? O que vai ser essa recompensa? O que muitos defendem é que talvez um tipo de dose dessa recompensa vai ser a sua moradia. Alguns acreditam que quanto maior for o seu galardão, mais próximo da capital você vai viver e mais próximo da praça e do trono. E quanto menor for o seu galardão, mais distante do trono você vai viver. Há quem acredite nisso, que é um dos aspectos. Aí a gente pode pensar, então agora eu vou aumentar o meu galardão, certo? E como é que você faz para você aumentar seu galardão? Como que você dosa o seu galardão? Como que faz? Alguém sabe? Alguém sabe quanto que galardão que você vai ganhar? Ninguém sabe. É dom de Deus. Mais alguma pergunta? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Mas se você cair e você machucar, pense que você vai estar em Deus. Entendeu? Então, se você cair e se machucar, vai ser assim: Jesus, eu caí ali. Eu sei que você caiu. Então, vem aqui. Come aqui do fruto. Fica aqui comigo. Vai ser assim o tempo inteiro. Vai ser sempre. A gente tem que pensar que quando a gente tiver no novo céu e na nova terra, nós vamos ter os nossos corpos glorificados, mas nós somos criaturas. Criaturas dependentes do Criador. Isso que vai ser o mais legal no novo céu e na nova terra. Vai ser a gente dependendo de Jesus Cristo o tempo inteiro, para todas as coisas. Mais algum? É. É, exatamente. O foco vai ser outro. Você vai estar pensando em uma dessas perguntas, em nenhum desses patriarcas que pra gente hoje são assim, tops, né? É. Só vai estar pensando em Jesus. A gente é o pecador, né? Quem não é doido para conhecer Abraão? Eu sou doido bater um papo, chegar com o João Batista e falar assim: e aí, como é que foi minutos antes de cortarem aí? Entendeu? A gente, mas esse negócio vai ser tudo focado só em Jesus, tudo focado só em Jesus. Até a respeito disso que a Aline falou, tem um outro aspecto. E eu acredito que nós vamos lembrar das pessoas. Eu acho que a Bíblia nos dá base para isso. Saber quem foram as pessoas. Aí eu não vou entrar no aspecto do matrimônio no céu, na terra. Isso já foi falado na pregação semana passada. Mas tem um aspecto importante. Se eu vou lembrar de um parente meu que não foi salvo, que não creu em Jesus, como que eu vou lembrar dele? Aí eu vou lembrar dele? Tem um texto que eu não sei de cor, eu deveria ter pegado, mas não deu tempo, que fala a respeito de duas pessoas, uma que foi para o céu e outra foi para o inferno. E que a gente se lembrará deles. Mas a gente se lembrará deles sem tristeza, sem pranto, sem dor, porque a gente se lembrará deles certo de que Jesus Cristo foi justo, perfeito e fiel para com eles também. Então, o que a gente tem que fazer hoje, e assim, o que mais me motivou na leitura desses livros foi, todos os dias, quando você acordar, até você dormir, todos os dias, você tem que pensar no novo céu e na nova terra. O tempo inteiro você tem que pensar no novo céu e na nova terra. O tempo inteiro que você viver aqui, você tem que pensar aonde que você vai viver com Jesus Cristo a eternidade. A gente, como cristão, a gente tem que pensar nisso o tempo inteiro, porque a gente não é daqui. A gente é da nova terra que vai ser criada.